Agora são 8h24. Vamos fazer aí a análise do cenário político brasileiro. O nosso convidado hoje é Cláudio Gonçalves Couto, cientista político, coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Oi, Cláudio, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Cláudio, vamos começar aqui por um fato pitoresco, vai? Para dizer pouco. Um garçom, né, lá nos Estados Unidos, recebeu o Bolsonaro na churrascaria. Ele se diz aí de centro-esquerda, apoiaria aí o Fernando Haddad, né, para a campanha à presidência da República e, enfim, recebeu ali o presidente Bolsonaro, tirou foto e tudo, né? Enfim, são coisas aí que o presidente Bolsonaro teve que passar, né? Por essa acho que ele não esperava, né, Cláudio? Só para a gente começar aqui com uma coisa mais leve. Esperamos agora que ele não mande deportar esse garçom, né? Porque com o acordo que ele tem mantido com o Trump de deportação de brasileiros, inclusive Sim. aceitando o recebimento de aviões fretados, o garçom corre risco. Eu ficaria esperto se fosse ele. Perfeito. Pois é, falando justamente disso, Cláudio, a gente tem aí esse processo de definição, né, do candidato que vai ser o adversário do Donald Trump nos Estados Unidos. A gente viu mais uma vez que a política brasileira, que o presidente Jair Bolsonaro é muito alinhado com o presidente Trump. Como é que você vê, por exemplo, a situação do Brasil, a situação do presidente Bolsonaro no caso de uma derrota de Donald Trump na eleição dos Estados Unidos? Olha, eu creio que ele entra numa enrascada, né? Isso por quê? Porque a opção do Bolsonaro foi não de um alinhamento diplomático, do estabelecimento de boas relações com um país com o qual o Brasil, inclusive, tem uma longa história de relações. É bom lembrar até de uma brincadeira que, à época, o ainda presidente Lula fez com relação ao Bush, quando o chamou de companheiro Bush, né? É claro que eles têm posições políticas muito diferentes, né? Lula e Bush, mas ainda assim era possível manter um clima amistoso e estabelecer relações do ponto de vista institucional, que é o que os países normalmente fazem na área diplomática. Em vez disso, o que o atual governo procurou fazer foi um alinhamento ideológico, alinhamento não só ideológico, mas também partidário com o presidente americano. De modo que se amanhã ganha um opositor dele, do Partido Democrata, seja o Bernie Sanders, seja o que parece cada vez mais provável, o Biden, a relação deve ficar muito difícil com o governo americano, porque, afinal de contas, o governo brasileiro teve uma escolha aí que foi uma escolha complicada, que é apoiar um dos lados da disputa política interna. E, normalmente, o que os países fazem é não se posicionar com relação à disputa política interna dos seus parceiros, né, tanto no plano comercial como no plano diplomático. Então, se ganha um opositor do Trump, o que, inclusive, com a crise econômica que se avoluma, com as dificuldades que o coronavírus gera, agora com mais esse problema relacionado ao petróleo, enfim, a gente está entrando numa maré muito difícil. O crescimento da China para esse ano é previsto como zero, e aí, se for um crescimento zero da locomotiva do mundo, tudo se complica. E aí o Trump deve se complicar, o Bolsonaro também deve se complicar, e essas relações vão ser realmente problemáticas no próximo período se o democrata ganhar. Ainda falando de Brasil e Estados Unidos, né, Cláudio? Os dois países assinam aí acordo de cooperação militar, né? O que isso pode significar, hein, na sua opinião? Olha, é preciso ver os detalhes desse acordo, né? A gente ainda não sabe exatamente o que vai ser especificado, e qualquer acordo dessa natureza precisa também passar pelo Congresso Nacional. E a gente sabe que o atual governo não tem uma relação das melhores, para dizer o mínimo, com o Congresso Nacional. Recentemente, num evento na Fundação Fernando Henrique Cardoso, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, soltou críticas muito duras ao presidente da República e à relação que ele estabelece com o governo. E veja você, num caso como esse, de uma questão tão delicada como cooperação militar, ainda mais diante desse já discutido aqui alinhamento partidário ideológico do atual governo brasileiro com o governo americano. A questão da cooperação militar é uma questão altamente complexa. Eu duvido que ela fosse caminhar no Congresso com facilidade se tudo estivesse correndo tranquilamente. Nesse cenário, né, de confronto entre os poderes e de desconfiança com relação às relações de Bolsonaro com o governo americano, acho que tudo tem de ser ainda mais difícil. Então, é preciso aguardar para ver primeiro os detalhes do acordo e, segundo, ver como é que ele vai tramitar, se é que vai tramitar, no Congresso Nacional.
Agora, a gente tem também, Cláudio, a notícia hoje, né, de que as bolsas asiáticas também da Europa estão despencando, né, por conta da queda do preço do petróleo, e isso pode acabar afetando a economia brasileira também, que não anda bem. E você acha que, em relação justamente à questão do ministro Paulo Guedes, ele acaba correndo risco ali no governo Bolsonaro, dada a falta de resultados que foi apresentada até agora? Olha, eu acho que o grande risco do Paulo Guedes se deve primeiro às características desse governo. Nós estamos falando de um governo altamente instável, que cria problemas o tempo todo, que é um governo produtor de crises, né? E produz crises para si próprio. Eu gostava de dizer, antes mesmo da eleição, que quando já se falava que Paulo Guedes seria o ministro da Economia do Bolsonaro, que ele me parecia um pouco daqueles guarda-chuvas de camelô, que dificilmente resistem à primeira tempestade. E, pelo jeito, a primeira tempestade está chegando, a gente poderá testar se isso efetivamente vai acontecer. Mesmo antes do avolumar da crise, há poucos dias atrás, nós vimos, né, pelo noticiário, que o presidente estava insatisfeito com a baixa taxa de crescimento, aí os 1%, 1,1%. Bem, agora tudo tende a piorar, porque, afinal de contas, com esse cenário se construindo no plano internacional, relacionado ao petróleo, relacionado ao coronavírus, tudo se torna mais problemático. E aí a tempestade chega para Paulo Guedes. A questão é ver se, apesar de ser um guarda-chuva de camelô, se ele vai resistir, sobretudo sabendo como é que ele é usado pelo seu dono, ou seja, pelo presidente da República, né, que não toma muito cuidado com as suas atitudes e, portanto, não toma muito cuidado com aquilo que pode valer para a economia. E se Paulo Guedes eventualmente sai, né, seja ele seja saindo por conta própria, porque ele também tem ali um temperamento mercurial e a gente nunca sabe muito o que esperar dele, entendo eu que os problemas econômicos e mesmo políticos do governo tendem a se avolumar. Muito bem, na área econômica ainda a gente pode destacar aqui a presença, né, do Jair Bolsonaro na Fiesp, lançando aí o Conselho Superior de Diálogo pelo Brasil, aquele chamado Conselhão, que foi criado inclusive pelo ex-presidente Lula, né? Quer dizer, o presidente da Fiesp, né, o SCAF, está tentando aí realmente ressuscitar esse Conselhão. Né? Como é que você também analisa essa medida, né? Bem, existe aquela velha máxima de que não existe vácuo no poder, né? Sempre que existe algum tipo de vazio, ele vai ser rapidamente ocupado por quem souber como instrumentalizar isso. E eu acho que é o que o SCAF está fazendo. Já que o presidente da República resolveu desmontar, não só o conselhão, né? Ele desmontou quase todo tipo de conselho que podia no âmbito do governo federal. Tudo aquilo que era alguma forma de participação mais efetiva e autônoma da sociedade civil no governo, ele procurou desmontar, fosse envolvendo movimentos sociais, fosse envolvendo empresariado, tanto faz. E o que o SCAF, que é muito esperto, está fazendo é, de alguma maneira, ao se aproximar do governo, chamar para si a responsabilidade por articular o âmbito empresarial em torno dele e em torno, eventualmente, do próprio governo. Com a vantagem de que fica perto dele, lhe fortalece. A gente sabe que ele é alguém com projetos políticos próprios bastante arrojados, né? Foi candidato a governador, já foi candidato a prefeito, enfim, mudou de partido várias vezes, se aproximou de diferentes apoiadores e agora deve se aproximar, como está se aproximando do governo, pelo menos enquanto o governo foi interessante para ele. E daí a tentativa de montar esse conselho, me parece, uma forma de produzir para si a condição de um articulador do governo com a classe empresarial, né? Sabemos que esse é um governo com dificuldades de diálogo, ainda que ele tenha apoio junto a segmentos da classe empresarial, pelo menos alguns empresários, inclusive, que se declaram bolsonaristas. Eu chamaria isso de uma bolso-burguesia, né? Mais ou menos como existe a boliburguesia na Venezuela, existe a bolso-burguesia aqui, né? E essa bolso-burguesia não é, entretanto, o conjunto do empresariado. Há outros setores empresariais que têm interesse de manter um diálogo com o governo, como sempre tem, né? E o SCAF, acho que percebe a possibilidade de ocupar esse espaço e está fazendo, visando seus futuros projetos de poder. Agora, Cláudio, o Bolsonaro, antes de ir para os Estados Unidos, ele, mais uma vez, ao invés de negar, como fez em relação ao vídeo, né, que foi circulado ali convocando pessoas para manifestações contra o Congresso e o STF, dessa vez ele chegou e convocou as pessoas para irem nessas manifestações, né? Como que você vê isso? O Bolsonaro dobrando a aposta ao invés de recuar. Você acha que, mais uma vez, ele está brincando com a democracia?
Olha, eu creio que sim. Esse é o perfil do presidente, né? É uma presidência por confronto, uma presidência baseada no conflito. E como eu acredito que há aí um projeto autoritário de fato, né, entrar nesse confronto, entrar nesse conflito, faz parte da estratégia. E aí, qual é a ideia? Mobilizar as ruas contra as instituições estabelecidas. Esse é o típico modelo populista de ação, não interessa se a gente está falando de populismo de direita, de esquerda, tanto faz, mas a estratégia populista típica é essa de mobilizar a população, se colocando como o único representante legítimo do povo. O povo vira essa entidade abstrata e que tem um único representante legítimo, que é, nesse caso, o presidente da República, segundo, claro, essa perspectiva, e procura mobilizar essa população contra as instituições, tentando eliminar todos os limites que podem ser postos ao exercício do poder. E daí essa chamada do presidente da República, agora de forma explícita, a essa manifestação contra o Congresso e contra o STF, ainda que ele diga, e a gente sabe que isso, na verdade, é um dizer cínico, que se trata, na verdade, de uma mobilização a favor de reformas e não contra as instituições, basta ver como é que os próprios organizadores da manifestação estão se colocando. Eles se colocam efetivamente como manifestantes que vão para uma mobilização contra as instituições e não apenas em favor de reforma. Se tivesse sido isso desde o começo, talvez o problema não fosse tão grande, mas é o que nós vemos. Entretanto, é interessante observar que hoje surgiu uma nota que a jornalista Vera Magalhães soltou, ela que tem sido, inclusive, objeto de ataques bastante virulentos e misóginos, inclusive, por parte do Bolsonaro e dos seus apoiadores. Ela soltou uma nota mostrando o seguinte, que conselheiros do presidente, os seus ministros, estão pedindo para que ele desconvoque as manifestações do dia 15. E aí me parece que ele fica diante de um dilema em que ele perde de todo jeito, né? Porque com esse cenário de crise que se constrói, a tendência ao enfraquecimento do governo, a crise econômica, né? Me refiro à crise do corona e à crise do petróleo agora. Com essa situação, o povo indo à rua, o povo, claro, bolsonarista, indo à rua se manifestar contra as instituições, isso tende a dinamitar ainda mais uma relação que já é problemática do presidente com o STF e com o Congresso Nacional, né? Agora, se ele pede para as pessoas não irem, qual é a imagem que ele vai passar para esses seus apoiadores que são sedentes de sangue? A imagem que ele vai passar é que ele se acovardou, que ele está refugando diante dos desafios que lhe são postos pelo STF, pelo Congresso. Então, ele não tem boa escolha, né? A imagem que me ocorre aqui é daquele pintor meio estúpido que começa a pintar o chão do quarto, só que pinta da porta para o canto, né? E de repente, quando ele se vê, ele está lá preso no canto e não tem como sair. O Bolsonaro parece que ficou nessa situação. Ele foi criando um tal conjunto de ações que lhe restringiu o espaço que ele não tem muito para onde sair agora. Então, qualquer escolha que ele fizer nesse momento tende a ser ruim, seja porque lhe desgasta ainda mais com poderes no momento em que ele se fragiliza, pelo contexto da economia mundial, e, de outro lado, lhe fragiliza perante as suas próprias bases, que provavelmente ficariam desapontadas se ele pedisse a elas que não se mobilizassem nesse momento. Falando em mobilização, lembrando dia 14, né? Todos querem saber quem mandou matar Marielle Franco. Vai ter uma manifestação dia 14 e no dia 18 a da educação, junto com o funcionalismo público e junto com quem mais quiser vir, não é isso? É muito importante essa reação, né, Cláudio? Eu creio que sim, porque, afinal de contas, se trata, nesse momento, de uma disputa pela própria democracia, né? E a manifestação de setores da sociedade que se demonstrem descontentes com o governo, se demonstrem insatisfeitos e até contrários ao projeto autoritário que está em curso por parte do governo Bolsonaro, qualquer demonstração nesse sentido é bastante positiva. Vale lembrar que, inclusive, circulou aí há uns dias atrás, nessas convocações, para a manifestação a favor do Bolsonaro e contra as instituições, um vídeo que é até grotesco, né, de um cavaleiro medieval, parece um pouco uma versão pastiche do Monty Python, né, ou do Brancaleone, um negócio esquisito, né? E esse cavaleiro aí que aparece com o escudo de uma organização que chama Lux Brasil, né, essa é uma organização que ela é financiada por aquele Dalsóquio, Emílio Dalsóquio, que é um dono de transportadora no Sul, que foi um dos responsáveis pelo lockout na época da chamada greve dos caminhoneiros, mas que teve elementos de lockout, que é um apoiador muito grande do Bolsonaro, já foi fotografado ao lado do Bolsonaro com a camiseta, inclusive, da organização, entregando a camiseta do Bolsonaro, ao lado do ministro Ventrable, né, com a camiseta também, e o próprio ministro usando essa camiseta, e um dos colunistas que escreve no site dessa organização
É um professor lá do Rio Grande do Sul, o sobrenome dele é Pugliese, agora me escapa o primeiro nome, do Rio Grande do Sul não, desculpa, em Santa Catarina, que é um nazista, né, que inclusive tem na casa dele uma piscina adornada com a suástica no chão. Isso foi até divulgado esses dias, as fotos, o nome desse professor, e ele é um colunista que, inclusive, no dia 8, né, escreveu um artigo, dia 8 ou dia 7, na verdade dia 7, escreveu um artigo nesse site da Lux Brasil, convocando para essa manifestação contra o Congresso. Então, é desse tipo de gente que o presidente se cerca, né? A gente achava que o nazista podia ser apenas o Roberto Alvim, né? Com aquela emulação de Goebbels, mas vemos que há outros elementos aí com esse tipo de ideário muito próximos do presidente e dos seus ministros chamando para essa manifestação. Então, é realmente algo preocupante, é por isso que é importante que haja também uma resposta do outro lado, né? Uma resposta daqueles que defendem a democracia e se colocam contra esse projeto autoritário do governo. Muito bem, fica aí a dica, dia 14 e dia 18, vamos firmar nessas datas. Cláudio, a gente agradece aqui demais a sua participação, um grande abraço para você e até a próxima. Um abraço, é sempre um prazer. Igualmente, falamos aqui com o Cláudio Gonçalves Couto, cientista político, coordenador do mestrado, profissional em gestão e políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas.